para conversar um pouquinho mais sobre Irã, a gente tem aqui outro convidado, que é o Márcio Coimbra. O Márcio, que é CEO da Casa Política, colunista da Cruzoé, e escreveu um ótimo artigo também na revista dessa semana, que é Colapso Teocrático, em que o Márcio coloca ali 4 possíveis cenários para o Irã. Márcio, tudo bem? Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Duda. Uma satisfação imensa estar aqui contigo e com todos os antagonistas hoje, nessa sexta-feira. Márcio, você pode ajudar aqui a gente a lembrar esses 4 possíveis cenários que você traçou para o Irã? Claro, claro. A gente está diante de um movimento de placas tectônicas no Irã, na minha opinião. Eu acho que o que está acontecendo ali no Irã, quando a poeira baixar, vai haver algum tipo de mudança, mesmo que a mudança seja o recrudescimento do regime, né? Então eu traço 4 cenários que podem acontecer, né? O primeiro deles é o que eu chamo de um movimento de uma guarda pretoriana. O que seria esse movimento? Seria a guarda revolucionária ao romper com os ayatolás, e esse rompimento levar a guarda revolucionária a instituir um governo militar autocrático no Irã. Aí a gente teria o comando do país, mais ou menos nos moldes do que a gente vê no Egito hoje em dia, aonde ascenderia ao poder um militar pragmático, disposto a conversar com o Ocidente e reposicionar o Irã na esfera internacional, mas mantendo a repressão do regime, porém passando por um processo de distensão. Também lembra um pouco o que estaria acontecendo na Venezuela. Isso seria um dos cenários que a gente tem. Um outro cenário que a gente tem, que eu chamo de restauração, que é você trazer a democracia de volta ao Irã, mas com o Shah como um líder do país em um sistema parlamentar, onde você elegeria um parlamento e você teria um sistema de transição para uma monarquia parlamentarista similar ao modelo espanhol pós-Franco, né? Então, quando você tem a chegada do Juan Carlos ao poder e os grupos se reorganizam no parlamento, num sistema democrático. Essa seria uma segunda opção. Afinal de contas, a gente está vendo aí tantas manifestações a favor do Shah e retorno da monarquia, então isso se coloca como uma possibilidade. Desculpa. A outra eu chamo de recrudescimento, que é o que a gente não pode também colocar de lado. Quando eu digo que vai haver uma mudança no Irã, eu não estou dizendo que o governo vai cair, eu estou dizendo que vai haver uma mudança. A gente, no recrudescimento, que é o terceiro cenário que eu trato, é o regime dobrar a aposta na força, se fechar ainda mais, conseguir suprimir todas as revoltas, manter o domínio, os clérigos manterem o domínio da guarda, a guarda revolucionária continuar muito próxima de todos os clérigos e muito próximo do Ayatollah, e você teria uma espécie de Coreia do Norte do Oriente Médio, um país extremamente fechado, nuclearizado, que teria um diálogo possivelmente somente com a Rússia, China e outros países párias do mundo, Coreia do Norte, e se tornaria ali um poço de instabilidade para toda a região. E o último cenário eu chamo de o abismo. O que é o abismo? É a fragmentação, a sirianização ou a balcanização do Irã. Ou seja, um desmonte por completo, sem qualquer liderança desse regime. O regime é derrubado, você vive um caos institucional e dentro das províncias que você tem no Irã, que são 31, você vê ascender diversos nacionalismos
e surgirem países que declarem a sua independência do Irã. Então, você teria a fragmentação do país em diversos outros países. Então, Duda, assim, em breves palavras, o que a gente traz no artigo seriam esses possíveis 4 cenários para quando a poeira baixar no Irã. Magnus, quer comentar ou fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta para o Márcio a respeito da atuação online muito forte do filho do Shah, que comandava o Irã até a Revolução Islâmica, e a possível influência que ele tem sobre esses movimentos, a possível participação dele em criar dentro do país se não uma força, um movimento em direção à ruptura com o regime, mas pelo menos uma certa nostalgia a respeito de um tempo que muita gente ali no país não viveu. A gente viu bandeiras do Irã do tempo do Shah sendo hasteadas nas manifestações. Qual é, na tua visão, a real participação dele e o quanto é apenas jornalistas ocidentais acompanhando os acontecimentos pela internet e vendo alguém muito ativamente na internet como um player muito mais importante do que ele realmente é? Obrigado pela pergunta, Magno. Já vinha acompanhando você aqui no programa. Parabéns pelas suas intervenções. Gosto sempre bastante de te ouvir. Olha, a pergunta é muito importante. Para a gente conseguir entender, a gente tem que voltar no tempo um pouquinho, sabe? A gente tem que voltar lá em 1979 e ver como foi a deposição do pai dele, do Shah Reza Pahlavi. O que aconteceu ali? Havia um recrudescimento do regime muito forte na década de 70, depois de uma abertura, dentro da monarquia iraniana. Existia uma polícia política que era muito perigosa, uma espécie de Gestapo do regime do Shah, que era a Savak. Ela é muito similar à guarda que você tem hoje, essa guarda revolucionária. Ela tinha amplos poderes e fazia uma repressão fortíssima em todas as frentes. Então, o que aconteceu? Aconteceu a junção de vários segmentos da sociedade iraniana que acabaram pedindo a saída do Shah e a entrada de um governo que os representasse, né? O Shah, quando perde legitimidade, ele sai do Irã, mas com a esperança de voltar. Aí, nesse momento, a gente tem o Khomeini e todos os clérigos e toda a parte do islamismo como uma fração desse movimento, não como líderes desse movimento. Inclusive, entra um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, depois da saída do Shah, ele consegue dar um pouco de estabilidade durante alguns meses e voz às diversos segmentos da sociedade. Aí eu estou falando desde sindicatos até mulheres e também liberais, islâmicos, de tudo que você possa imaginar. Todos estavam contra o Shah por conta da repressão e da ausência de liberdade. Então, o Khomeini, ele volta ao Irã e passa a ser aclamado como grande líder. Quando ele volta a Teherã, depois de 13 anos exilado na França, ele, inclusive, quando ele chega no aeroporto, ele não consegue transitar por Teherã. Ele tem que sair de helicóptero de tantas pessoas que vieram recepcioná-lo. E aí ele começa, pouco a pouco, a tomar as rédeas e a liderança desse movimento. E aí o que acontece? O Shah acaba não voltando, este governo provisório acaba renunciando, acaba deposto, o primeiro-ministro acaba saindo do país também, e é perseguido e morto depois, e aí ele instaura a República Islâmica, e essa República Islâmica, essa teocracia, ela visa, num primeiro momento, segundo as suas palavras, dar voz a todas as partes
da estrutura da sociedade iraniana. Então, o que a gente vive nesse momento é um movimento similar àquele de 1979. Ou seja, a sociedade iraniana clama por liberdade, assim como clamava em 79, mas caiu no Marapuca, e agora ela clama por liberdade, mas a única memória que eles têm de líder é o do Shah, né? Então, ele não possui uma penetração, ele não viveu a vida dele no Irã, enquanto pequeno ele foi para os Estados Unidos, vive lá desde então. Ele não tem penetração na sociedade iraniana para liderar esse movimento. Ele poderia chegar como um símbolo, né? Mas para isso você precisa de uma construção na sociedade iraniana, o que é muito difícil, e a ausência de um líder e a ausência do Shah como esse líder, inclusive por ele estar fora e não conseguir mobilizar e não conseguir ter uma proposta clara de país, assim como tinha o Khomeini em 79, dificulta muito esse trabalho dele de emergir como uma liderança, assim como o Khomeini conseguiu emergir em 79, chegando e mobilizando as massas no Irã. A situação é bem complicada. Márcio, e que eu lembro lá dessa época de 79, o Shah também, o que ajuda ele a cair é porque tem uma recusa das forças de segurança de atirarem contra a população, então você tem fissuras dentro das forças que sustentavam o regime, das forças armadas, né, que sustentavam o regime. E isso é um processo que hoje também já começou a acontecer? Dá para dizer alguma coisa? Não, esse é um processo que não aconteceu. E aí é esse o grande ponto para a gente falar sobre a queda do regime da teocracia ou não. Tudo vai depender desta guarda, da guarda revolucionária, porque é ela que detém esse grande poder. Quando a gente fala do exército iraniano, das forças armadas elas não possuem tanto poder quanto a guarda revolucionária. A guarda revolucionária é quem também trabalha com sistemas de inteligência, tem infiltrado pessoas nas manifestações, inclusive entre os manifestantes, para descobrir os seus líderes, caçar e executá-los, né? As execuções têm sido muito coordenadas, execuções com tiros na nuca, entre os olhos, existe um padrão das execuções que têm acontecido. Então, até o momento, essa guarda revolucionária não está fazendo a opção, que eu classifiquei aqui como a primeira, que é a opção pretoriana, deles tomarem o poder dos clérigos. Eles ainda obedecem os clérigos, eles ainda obedecem o Ayatollah, e eles estão reprimindo fortemente a população iraniana. A gente está falando aí de números que podem chegar a praticamente 20 mil mortos. É uma situação aterrorizadora que a gente está vendo no Irã. E se a guarda mudar de lado ou a guarda abandonar os ayatollahs, aí a gente pode ver a revolta das pessoas encontrar algum eco. O que poderia ajudar nesse sentido, Duda? Um movimento militar de algum país estrangeiro, dos Estados Unidos, por óbvio, que é o que a gente está esperando que talvez possa acontecer. Mas o Trump, ele deu um passo atrás, ele primeiro disse para as pessoas irem para a rua, dizendo que a ajuda estava chegando, mas ninguém sabe o que é a ajuda, né? Ninguém sabe se é uma ajuda militar, uma ajuda alimentar, uma ajuda diplomática. Bom, o fato é que o Trump, ele recuou e parece que a situação, então, se mostra um pouco mais contornada lá dentro a favor dos clérigos e a favor da guarda revolucionária. Mas antes da gente falar em todas as outras opções, eu acho que a primeira opção que existe no tabuleiro, e o Trump deve jogar com isso, é a opção da traição da guarda revolucionária aos ayatollahs, transformando o Irã num estado autocrático. Eu acredito nessa como a principal possibilidade caso a gente tenha um rompimento da guarda com os ayatollahs. Agora, se não houver nenhuma liderança dentro da guarda que assuma o poder, aí sim a gente pode caminhar por um processo, talvez,
de redemocratização, que eu acho um pouco difícil com o Shah nesse momento, e também não descartar a fragmentação, né? Agora, se os ayatolás, se o regime vencer, vocês podem esperar um recrudescimento do regime brutal. E a polícia política, a guarda revolucionária, vai continuar atuando com muita força. Enquanto a guarda revolucionária não mudar de lado, você não vai ter uma ruptura institucional e queda do regime no Irã. Márcio, eu vi em algum lugar que quando a ditadura tem um caráter personalista ou religioso, é muito difícil uma transição para a democracia. Mas se você passa para uma fase de uma junta militar, né, em que você tem vários militares, nenhum deles é mais preponderante, que aí você começa a ter disputas por interesses e em algum momento esses militares entendem, puxa, quer saber, é melhor a gente fazer uma democracia, porque aí todo mundo vai prosperar, eu vou ter um negócio aqui, o outro vai ter um negócio dele, então que é mais fácil fazer a transição para a democracia partindo de uma junta ou de um regime militar, que aliás foi o que a gente teve no Brasil, do que de um regime personalista ou religioso. Você concorda com isso? Concordo, Duda, certamente. Por isso que eu acho que a transição para a democracia nesse momento, diante de tudo que a gente está vendo no Irã, é muito difícil. Uma chegada do Shah no Irã, filho do Shah deposto, que mora hoje nos Estados Unidos, eu acho muito difícil, e muito difícil você ter essa possibilidade. A gente não pode descartar, claro, né? Ela pode acontecer, mas eu acho bem complicado, porque você tem essa guarda revolucionária, e essa guarda revolucionária guarda um poder muito grande. Eu acho mais fácil eles tomarem o poder, talvez uma junta, como você bem colocou, e isso possa vir a servir como uma transição da democracia. O que também não impede um golpe dentro do golpe, ou seja, alguém da guarda assumir o poder e instalar uma ditadura. E a gente teria, como eu fiz um paralelo, uma situação muito parecida com a do Egito, onde você teve a ascensão do Mubarak e agora, há pouco tempo atrás, a do Sisi. Então, pode ser que isso aconteça também. E se for um governo militar com um líder que agrade e converse com o Ocidente, esse líder tem condições de se manter. Eu acho, e isso é simplesmente no terreno do achismo, eu não tenho informações sobre isso, de que o Trump, se ele almeja uma mudança de regime no Irã e a queda dos ayatolás, ele simplesmente vai buscar, nesse momento, um golpe dentro do golpe, aonde os militares assumam o poder e eles consigam, dentro desse grupo de militares, escolher um nome que seja aliado dos americanos, ou que tenha diálogo com os americanos, ou que esteja disposto a conversar com os americanos. O Trump, ele não se move por impulso, ele espera geralmente a hora certa. E talvez essa crise no Irã não tenha terminado agora. Assim como na Venezuela, quando a gente menos esperar, pode haver um golpe dentro do golpe, os clérigos serem mandados para onde tem os seminários deles, e uma junta militar ou um líder militar da guarda revolucionária, alguém com diálogo com o Ocidente, acabe assumindo o poder quando a gente menos espera, do dia para a noite. Joia, a gente conversou com o Márcio Coimbra, CEO da Casa Política, colunista da revista Cruzoé, ele que publicou esse texto que eu recomendo muito, Colapso Teocrático, na edição semanal da Cruzoé, que foi ao ar agora de madrugada. Márcio, obrigado por participar aqui do Papo Antagonista. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Duda, por estar aqui hoje, pela presença aí do Magno e de todos os antagonistas que nos acompanham. Um grande abraço e bom final de semana a todos.